Olá, querida mulher que está aí nos acompanhando nessa hora. Eu gostaria de dizer para você que é uma alegria, uma satisfação termos um encontro marcado nessa tarde especial. Gostaria que você recebesse o nosso abraço, bem caloroso, e que você continuasse atenta e reservando esse tempo especial para aprendermos juntas sobre mulheres da Bíblia e mulheres da Reforma. Já temos feito algumas séries de estudos, você pode encontrar lá no nosso canal do YouTube, o canal da nossa igreja aqui, PB Canoas, onde tem uma playlist lá especialmente para você, querida mulher. Primeiramente, compartilhando estudos sobre Tito, capítulo 2, você vai encontrar lá, exemplificando para cada qualificação do Senhor, uma mulher da Bíblia. E temos estudado também essa nova série, que é Mulheres da Bíblia e Mulheres da Reforma. Vamos então aprender sobre mais uma mulher da Reforma nesta hora? Sabe quem ela é? O nome dela é Charlotte de Mornay. Olha, vamos lá, observar um pouquinho, um pequeno vislumbre da vida desta mulher. Charlotte nasceu em fevereiro de 1549. A sua mãe morreu católica, enquanto seu pai tornou-se, sim, protestante em seus últimos anos de vida, após ter contato com o protestantismo numa viagem feita até a Alemanha. Charlotte casou-se em 28 de setembro de 1567 com um nobre, um bravo e zeloso huguenote, que infelizmente logo morreu por conta de uma febre, cerca de 2 anos após o seu casamento. Então ela ficou casada apenas 2 aninhos. Também foi uma mulher marcada por perdas. A morte do seu esposo a deixou em difíceis condições financeiras, mas o Senhor levantou amigos que a ajudassem. Charlotte se encontrava em Paris no dia do terrível massacre de São Bartolomeu e foi salva, de fato, somente pela providência divina. Lembram que nós mencionamos no estudo passado que mais de 25 mil pessoas haviam falecido por conta da sua fé nesse massacre chamado, Massacre de São Bartolomeu. Sua mãe tentou fazer com que ela comparecesse ainda à missa, que era a igreja que ela frequentava anteriormente, para que pudesse ver se a sua vida seria salva. Mas ela se recusou, e a sua fé reformada, ela tinha plena convicção de que era, inclusive, mais preciosa do que a sua própria vida. Fugindo por várias cidades, Charlotte chegou a Sedan, onde permaneceu em segurança, visto que o duque de Bouillon, que era o seu governante, era adepto ali da fé reformada naquela ocasião. Foi enquanto se encontrava ali que ela conheceu Philippe de Mornay, que se tornou seu segundo esposo, já que ela era viúva, um dos mais devotos huguenotes, e que, assim como ela mesma, havia também conseguido escapar, quase que miraculosamente, do massacre de São Bartolomeu. Ele era reconhecidamente um ilustre cristão, estadista, soldado e escritor. Casaram-se então, depois de algum tempo, no dia 3 de janeiro de 1576. Depois de morarem na Inglaterra e Holanda, lugares que seu marido havia sido enviado como embaixador, eles retornaram posteriormente para o sul da França, onde passaram ali a viver como família. Enquanto ela se encontravam, ocorreu um caso curioso de disciplina, inclusive na Igreja Reformada. Olha que interessante. Naquela época, o que aconteceu? Vamos ver. Os líderes daquela congregação, eles eram muito rígidos, muito rigorosos, quanto à simplicidade no vestir, assegurando, inclusive, de ser impróprio para as mulheres cristãs o simples fato de usar frisos de cabelo. Quem dera os nossos problemas dos dias de hoje fossem esses, tão pequenininhos, Chegando, inclusive, a proibir esses adereços com ameaça até mesmo de exclusão da Santa Ceia. Olha os desafios das mulheres reformadas daquela época, Eles citavam como argumento
para isso os textos de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9, 1 Pedro 3, 3. Charlotte, contudo, e suas filhas ficaram um pouco resistentes quanto a isso, ou quanto a essa imposição, não é? E foram, inclusive, proibidas de participar da Santa Ceia do Senhor. Ela se defendeu biblicamente dizendo que em nenhum outro lugar a Igreja Reformada havia agido dessa maneira e que em 1 Timóteo capítulo 2, verso 9, assim como Calvino já havia feito algumas exposições, mostrando nos seus preciosos comentários, que esta referência era muito mais a forma de costumes do que propriamente e literalmente por um simples frisado de cabelo. Não fomos informados como se deu a conclusão dessa questão, nós não temos esse retorno histórico, né? Mas parte da sua família passou a atender a ceia do Senhor em uma congregação reformada da vizinhança, e ela, em 1589, retirou-se daquele lugar por conta de outras questões maiores. Quando seu esposo, tendo sido liberado de seus serviços pelo rei, retornou para junto dela, a encontrou, inclusive, construindo às suas próprias custas uma igreja, para assim poder auxiliar aquela congregação reformada. Charlotte sempre demonstrou uma grande dedicação ao seu filho. Ela teve apenas um único filho que recebeu o nome do pai, Felipe. Quando em 1605 Felipe infelizmente morreu, enquanto lutava pelos holandeses, Charlotte teve o seu coração partido e ficou bastante complicado para essa recuperação de mais uma perda, tendo em vista que ela já havia perdido o seu primeiro esposo também por conta dessas ocasiões. E aí, em 7 de maio de 1606, ela caiu doente, morrendo no dia 15 de maio de 1606. O seu esposo prestou um belo tributo à sua memória quando afirmou a seu respeito: ela me ajudou a viver bem, e pela sua piedosa morte também me ensina a como morrer bem. E assim a gente pôde aprender um pouquinho mais sobre mais uma mulher da Reforma chamada Charlotte de Mornay. Que o Senhor nos ajude para que nós também possamos viver baseado naquilo que nós cremos, que a nossa vida não seja desassociada daquilo que nós já temos aprendido através das Escrituras. E daqui a pouquinho nós vamos aprender sobre mais uma mulher da Bíblia. Mas antes disso, eu gostaria que você atentasse para esta linda canção que tem como nossa convidada hoje a nossa querida Daiane. Seja muito bem-vinda, Daia. Daia já é de casa, Daiane Moura, que tem nos auxiliado, que tem também servido ao Senhor através da música, através do louvor. E o nosso desejo é que o Senhor use a nossa vida, sonde a nossa vida, para que ela seja usada como um farol que brilha bem de longe, por onde nós pudermos passar. Que a luz de Cristo seja constante no nosso viver. Dai, que Deus te abençoe, querida. Amém. Obrigada. É uma alegria estar aqui novamente com as irmãs. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acertam ao ver. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, abrigo no deserto, como flecha que acertam ao véu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Obrigada, Dai. Que linda a letra dessa canção, não é? Que nosso Deus continue te abençoando, querida Dai. A Dai tem nos ajudado a tornar as nossas tardes mais belas, né? Trazido letras entoadas, de forma que o nosso coração se alegre. Que nosso Deus continue te abençoando, querida. Então, vamos conhecer agora sobre mais uma mulher da Bíblia? Eu queria hoje estudar com você sobre uma mulher que pôde ser usada para a glória de Deus, que foi um instrumento do Senhor na vida de um grande servo do Senhor. Sabe quem ela é? O nome dela é Febe. Não é febre, hein, meninas? Febe. Quem foi Febe? Ela foi um instrumento do Senhor, assim como nós entoamos o louvor, na vida de quem?
nada mais, nada menos do que na vida de um dos maiores missionários no decorrer de toda a nossa história, chamado Paulo. Febe foi uma mulher, uma auxiliadora idônea, não foi esposa de Paulo, era uma mulher que não tinha parentesco nenhum com ele, mas que pôde compreender que foi salva para servir de bênção na vida de um homem de tamanho calibre como Paulo. O que é que você conhece sobre Febe? Vamos aprender um pouco sobre ela e vamos tirar lições preciosas das Escrituras através da vida dessa grande serva de Deus. Febe foi uma serva brilhante e o meu desejo é que eu e você possamos atentar, aprender e orar, dizer: Senhor, sonda-me, Senhor, quebranta-me, não é? Enche-me, transforma-me e usa-me para a glória do teu nome. Usa-me apesar da minha pequenez, mas que o Senhor queira ser servido através dessa pequena serva. Febe havia compreendido a alegria da salvação e o do contentamento, e a única forma que ela encontrou foi poder servir ao Senhor, servindo àqueles que de fato já eram homens de Deus. Vamos então primeiramente ler no livro de Romanos, capítulo 16, verso 1, o que é que nos fala, o que é que Paulo recomenda sobre Febe, né, para poder a gente entender um pouquinho mais. Nos diz assim a palavra de Deus: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Ela não estava lá parada na igreja, não. Ela estava servindo a igreja de Cencreia, para que o recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Olha, você já parou para pensar, receber uma recomendação dessa, não de qualquer pessoa, mas do apóstolo Paulo, né? Febe teve esse privilégio. E quem era Febe? Vamos falar um pouquinho sobre ela, dar um pequeno panozinho de fundo para a gente poder tirar lições preciosas da vida dela, né? Febe era uma cristã gentia da cidade portuária de Cencreia. Paulo descreve que Febe era uma serva ou uma ajudadora, não é, do Senhor. Ela pode sim ter sido algum tipo de, inclusive, patrocinadora do próprio Paulo. E lá nas cidades gregas, os governantes ordinariamente designavam patrocinadores ou protetores para cuidar dos interesses de todos os estrangeiros que chegavam por ali na região. E os historiadores nos informam, e os estudiosos, que Febe poderia ser uma dessas mulheres. Portanto, Febe pode ter trabalhado num cargo para proteger os direitos e assistir às necessidades dos numerosos visitantes que chegavam, estrangeiros, ali naquela região, inclusive dos judeus que por ali também residiam. Ela, obviamente, era uma pessoa importante, que usou, inclusive, da sua riqueza e influência a serviço dos cristãos, naquela ocasião, no tempo em que ela fazia parte da história. Paulo, então, falou muito bem de Febe. Já parou para pensar? Receber elogio já é uma coisa boa. E receber elogio de um homem de Deus do calibre de Paulo, eu fico imaginando que Febe, de fato, foi uma serva brilhante, né? Porque ele pôde falar muito bem dela. Inclusive, ele apresenta aos cristãos romanos como irmã, como serva, como ajudadora, aquela que era auxiliadora, que estava ali também cuidando de quem cuida, que no caso, naquela ocasião, era Paulo. A palavra aqui traduzida para serva pode ser também transliterada como diácono nas Escrituras. Obviamente que nós não estamos falando de ofício, porque nós não encontramos na Bíblia nenhuma diaconisa, né? O oficialato sempre é informado nas Escrituras a liderança masculina. Mas Febe já havia compreendido a necessidade da época e ela, como mulher, auxiliava. Porque conforme em Gênesis nos diz, lá quando o Senhor criou todas as coisas, nós mulheres fomos criadas com esse papel magnífico de sermos auxiliadoras, né? Auxiliadoras idôneas. Inclusive, o nosso próprio mestre, né, nos compara quando ele fala que o Senhor
nos auxilia, o Senhor nos socorre, socorre a humanidade. É a mesma palavra ali que é utilizada também para nós mulheres, quando nós, assim, podemos auxiliar àqueles que estão à nossa volta e todos quantos, de fato, precisarem desse auxílio. Certamente, então, as mulheres sempre encontram, na sua época, você pode encontrar nos nossos dias de hoje, oportunidades gigantes para servirmos ao Senhor, servindo então as pessoas. E Febe, observando aquela necessidade então de Paulo, e eu imagino que não foi uma, nem duas, nem três, porque os desafios eram gigantes, né? As circunstâncias não favoreciam, e Febe então foi uma mulher levantada por Deus para que pudesse ser de fato serva, para que pudesse de fato ser uma mulher que estava ali a serviço do rei, auxiliando nada mais, nada menos do que o grande apóstolo Paulo. De qualquer forma, Paulo observou que Febe era uma mulher altamente capaz, de status social importante, e aparentemente, através do evangelho, ela havia também superado, inclusive, as origens pagãs do seu nome para ganhar um lugar, aos olhos de Paulo, puro, como uma luz radiante para Jesus. Vejam a importância nossa como mulheres servas do Senhor. E aí eu posso perguntar para você, né? Ou talvez você possa estar se perguntando, mas será que Paulo precisava, de fato, de ajuda? Paulo era um homem de Deus. O que é que você acha? Será que Paulo precisava de ajuda? Será que Paulo passava por alguma tribulação, por algum sofrimento? Eu gostaria que você ainda abrisse aí as Escrituras no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, e eu gostaria de fazer mais essa leitura para você ver como era a vida de um apóstolo, né? Apóstolo, aquele que caminhava com o Senhor. Nos nossos dias nós não temos mais apóstolo. Apóstolo é um nome que se refere àqueles que andaram com Deus, andaram literalmente com Deus. Paulo se coloca até como um dos últimos, né? Um dos abortivos ali, porque já era o último a caminhar de fato com o Senhor Jesus. Mas vamos ler o que as Escrituras nos diz sobre os sofrimentos de Paulo. E por aqui a gente já observa que servir ao Senhor nem sempre significa que não vai ter sofrimento. Observe, 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 16. Outra vez digo, ninguém me considera insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. E ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também sou. São israelitas? Também sou. São da descendência de Abraão? Também sou. Verso 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. Verso 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Por que quarentena de açoites menos 1? 5 vezes. Porque os judeus tinham essa prática, né? De castigar, né? Através da quarentena. Ou seja, eram 40 chicotadas daqueles soldados romanos gigantes com aqueles braços musculosos. E ele coloca quarentena de açoites menos 1, porque o que acontece? Quando chegava no 39, eles paravam para poder dar mais outra série de 40, ou seja, de 39, porque se ele comenta aqui que foram 5 vezes de 39, para poder não dar apenas chicotadas, 40 chicotadas de uma vez só. Então vejam que o servo de Deus sofreu bastante. Fui 3 vezes, verso 25, fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar.
em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas e muitas vezes, em fome e também em sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece quem trabalha eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Lemos até o verso 30. Será que você já sofreu mais do que Paulo? Paulo, esse retrato de Paulo, né, um grande homem de Deus, nos mostra que essa teologia da prosperidade aí não condiz muito com aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Um grande homem de Deus, olha quantos sofrimentos, marcado por perdas, por sofrimentos, por naufrágios, por chicotadas, tudo isso por amor ao nosso Mestre, Jesus Cristo, não é? Pois bem, e onde é então que aqui entra a Febe? Você talvez possa estar pensando assim, e Paulo precisava de algum auxílio? Minha querida, todas as pessoas precisam de ajuda. Essa é uma frase que você precisa deixar guardada e com a plena certeza de que você precisa de ajuda e você pode ajudar alguém. Eu não tenho dúvidas do que eu estou falando. Todas as pessoas, inclusive os grandes homens de Deus, precisam sim. E esses talvez muito mais, porque muitas vezes são esquecidos, não é? São esquecidos, porque muitos acham que, por serem homens de Deus, não passam por situações difíceis, por problemas. Muitas vezes são o alvo e o ataque do próprio Satanás em relação à sua própria família. Então, nós vemos aqui nesse contexto de que Paulo passou por muitas lutas, por muito sofrimento e que certamente precisou sim de ajuda. Então, se você ainda não tinha certeza dessa verdade, pense sim nos desafios, no estresse, em todas as pressões que todos os seres humanos, inclusive você, passa durante o dia a dia. Só que muitas vezes você passa apenas o seu sofrimento, apenas com um olhar minúsculo da sua própria família. Nós estamos aqui, dentro desse contexto, falando de alguém que se doava e que se gastava a favor de outras pessoas, para que o evangelho pudesse ser espalhado, para que outras pessoas pudessem conhecer a pessoa bendita de Jesus Cristo. A vida diária traz, sim, com ela muitas responsabilidades, sem mencionar as tristezas e inclusive o sofrimento físico. E você pode observar, diante daquilo que nós lemos, que não foi diferente com a vida de Paulo. Os seus dias não eram fáceis, mas Paulo já havia aprendido o contentamento. E ele já havia também experimentado de que a vida só vale a pena ser vivida com a proposta de glorificar a Deus. Por isso mesmo, ele conseguia e ele tinha em seu coração o desejo de poder ser, sim, um servo do Senhor, para que a palavra de Deus fosse anunciada. E como o apóstolo Paulo, o servo escolhido de Deus, né, de fato não foi diferente. Sofreu e sofreu muito. Certamente muito mais do que eu e você. Porque talvez você diga assim, ai, Cíntia, que bom esse estudo, né? Eu estou sofrendo muito. Sabe por que eu estou sofrendo muito? Porque eu quero um iPhone mais novo. Não é desse tipo de sofrimento pequeno que eu estou falando. Aliás, nem é considerado sofrimento. Eu estou falando de vidas, de dedicação de pessoas do passado, como Paulo, um grande homem de Deus. E é aqui que entra Febe, uma serva brilhante e valorosa, que pôde, sim, glorificar a Deus, sendo uma auxiliadora e servindo, ajudando, como uma ajudadora fiel ao querido
Paulo, né, que tanto fez em prol do Evangelho. Nós já lemos aqui no capítulo 11 todo esse relato de um pouco do seu sofrimento. Inclusive foi preso porque anunciava o Evangelho, porque cria na pessoa de Jesus Cristo. É desse nível de sofrimento que nós estamos falando. Afinal de contas, quanto vale uma vida? Você tem noção? Não tem preço, não tem dinheiro que pague. Uma vida, ela tem valor, ela não tem preço. E o valor dela foi paga através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que eu e você temos vida, porque já reconhecemos que nós somos muito pequenininhos e que nós precisamos de um Deus grande que nos auxilie, que veio e interveio na história para que eu e você, de fato, pudéssemos ter vida. Então você pode perguntar, diante de tantas provações, né? O que é que o Senhor queria com Paulo? O que é que ele fez? O Senhor nosso Deus lhe concedeu o privilégio de ter e lhe auxiliar, né? De colocar ali no seu caminho uma serva fiel. O seu nome era Febe. Eu não tenho dúvidas que talvez você, querida mulher que está aí nos ouvindo, pode e deve ser sim uma auxiliadora, assim como Febe foi na vida de Paulo, né? Uma auxiliadora que servia ao Senhor com todo o seu ser. E a minha oração é que, se você ainda não experimentou dessa graça, que você ore ao Senhor e que você faça parte daquelas mulheres que o Senhor tem levantado para essa geração, de não simplesmente ficar reclamando, murmurando ou aprendendo mais e mais da Bíblia, mas sem nenhum tipo de ação. Febe não foi assim. Febe pôde colocar todo o seu conhecimento em prática. Afinal de contas, a teoria jamais deve estar desassociada da prática da vida de uma mulher. Por que é que nós aprendemos mais da Bíblia? Para que nós possamos servir melhor ao nosso Deus. Ninguém ama aquilo que a gente não conhece. E para que é que a gente conhece? Para que o nome do Senhor possa ser, então, assim, engrandecido. Então, o Senhor deu ao Paulo, seu servo fiel, uma irmã dedicada para ajudá-lo, uma irmã dedicada para auxiliá-lo. Qual era o nome dessa mulher, Cíntia? Febe. 4 letrinhas. Talvez você nunca tenha ouvido falar dela, né? O nome dela significa brilhante, radiante, né? E ela representa um exemplo de fato brilhante e radiante daquilo que Deus deseja para cada uma de suas filhas, para cada uma de nós mulheres. Inclusive para a minha vida e para a sua vida, querida mulher, nos dias de hoje. Talvez você não tenha parado ainda para pensar que você pode ser sim como um farol, né, que brilha de longe na vida de tantas outras pessoas. Dito isso, nós podemos então, gostaríamos de deixar aqui 3 lições preciosas sobre a vida de Febe, que pode servir para a minha vida e também para a sua vida. O que é que Febe fazia? Que brilhava, não é? Que servia, que auxiliava. Certamente, quando eu falo desse brilho, é no sentido de serviço, porque entre nós mulheres, tudo que nós fazemos, ou para qualquer servo de Deus, na verdade, não apenas para as mulheres, nós fazemos para que apenas um brilhe, que é Jesus Cristo, né? Para que apenas Ele, de fato, apareça. Toda a nossa vida, ela é vivida para a glória de Deus. Nós queremos viver e sermos auxiliadoras dentro do nosso papel colocado pelo próprio Mestre, para que possamos, de fato, ver a luz de Cristo brilhar. Então, você pode me perguntar, e o que é que Febe fazia? Quais são as lições? Eu quero ser como Febe. Eu ainda não tinha conhecido essa mulher, mas eu quero aprender através da vida dela. 3 coisinhas básicas. A primeira, o que é que Febe era e que eu e você também podemos ser? Serva. Ah, não, Cíntia, queria ser rainha, queria ser o primeiro. Não, vamos aprender com o próprio Mestre. O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo de serviço. Febe era serva. Eu e você precisamos ser servas. E o que é uma serva? O próprio apóstolo Paulo recomenda, né, Febe como uma serva. Ou seja, olha aí, nós já lemos no início, Romanos capítulo 16, verso 1. Nossa irmã que está servindo a igreja de Cencreia. Meu irmão, você tem servido a quem e onde? Ah, Cíntia, eu tenho servido a mim mesma, né? Não é desse serviço minúsculo que eu estou falando.
Olha aqui como Febe vivia servindo a igreja de Cencreia. E a gente pode pegar nesse contexto de própria igreja. Se você já faz parte da sua igreja, que tipo de serva você tem sido? Uma serva como o Cid lá do filme, né? Do mamute, um amiguinho lá, que pega um gravetinho de nada e já está morto. Tem mulheres que é assim. Faz uma coisinha de nada, uma vez por ano, já dei minha contribuição. Querida, todos os dias o Senhor nos dá oportunidades gigantescas de servi-lo. E quando eu falo em serviço, quando a gente diz que ama a Deus, eu amo a Deus, mas eu não consigo demonstrar nenhum amor, ou esse amor tão grande de Deus, na vida de nenhum dos meus irmãos, tem alguma coisa errada comigo. Porque se eu falo que amo a Deus a quem não vejo, eu preciso cuidar daqueles que o Senhor coloca do meu lado. Assim, quando eu aprendo a amá-los e a servi-los, certamente, eu e você estaremos sim servindo ao Senhor. O honroso título de serva indica a alguém que de fato serve. Eu acho que a pior coisa do mundo é a pessoa não ter nenhum tipo de serviço, não é? De forma muito especial na casa do Senhor. Um servo inútil, uma mulher que não tem nenhuma marca bendita na vida de ninguém, tem alguma coisa errada. Ou você nunca e verdadeiramente conheceu a pessoa bendita de Jesus Cristo, ou se você conheceu, o Senhor nos impulsiona como um coração contente e grato, assim como o de Febe, a de fato servir. E servir como, Cíntia? Aonde? Servir de acordo com as necessidades que vão surgindo. Nós poderíamos trazer uma listinha de serviços, mas depende de cada contexto, onde você está, não é? Febe certamente foi uma mulher que compreendeu que Paulo, que era um homem de Deus, precisava também do seu auxílio. Muitas vezes eles são deixados de lado, os homens de Deus, né? E muitas vezes você sempre tem aquela impressão de que tem muitos já o auxiliando, tem muitos já o servindo. Não, minha querida, todo serviço que é feito para a glória de Deus e para que o nome dele seja engrandecido. Então, há trabalho certo, sim, para você, mulher cristã. Febe já havia compreendido isso, né? Ela auxiliava, ela servia não apenas a Paulo, mas ela servia à igreja de Cencreia, ou seja, a todos quantos necessitasse ali dentro da sua realidade. É a nossa redenção, é a salvação, o entendimento da salvação de Cristo Jesus, é a alegria da salvação que nos produz um contentamento em Cristo, para que você viva além de você mesmo. Se você faz parte do corpo de Cristo, você não tem condição nenhuma de continuar vivendo sozinha. Você deve sim querer ser útil, porque nós somos membros de um só corpo. Observa aqui um corpo humano, observe o seu corpo humano. A unha não caminha sozinha, a orelha não anda sozinha, o olho não sai aí. Até se a gente visse partes do corpo caminhando sozinho, a gente sairia correndo, não é verdade? Mas caminha como algo integral, como algo íntegro, completo, juntinhos, onde um só é o cabeça, que se chama Cristo Jesus. Então, nós podemos parar e pensar, mas como é que eu posso servir? O que será que Febe fazia? Febe fazia aquilo que precisava ser feito, né? Febe fazia tudo aquilo que o Senhor havia colocado no seu coração para que ela pudesse, de fato, auxiliar a vida de Paulo e toda a igreja de Cencreia. Eu não sei se você faz parte de alguma igreja. Se sim, é muito bom. A Bíblia diz, não deixáveis de congregar, como é costume de alguns. Se você ainda não faz, é uma excelente oportunidade para você começar a buscar, porque é maravilhoso fazer parte do povo de Deus. E a igreja é formada por seres humanos. E seres humanos erram, seres humanos pecam. Mas seres humanos redimidos, eles podem, apesar de nós, sermos úteis e nos tornarmos servos do Deus Altíssimo. Que privilégio, querida mulher. Eu queria que você pensasse nessa hora. Servir a quem? Ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que criou todas as coisas. Cíntia, não. Eu quero ser servida, eu gosto de ser servida. Se você ainda pensa assim, eu lamento lhe dizer que você ainda é menino na fé.
Criança que gosta de ser servida. Eu queria lhe desafiar a se tornar uma mulher madura, uma mulher que tem iniciativa, uma mulher que tem proatividade, uma mulher que tem discernimento, uma mulher que tem sabedoria, não uma mulher que fica contemplando aquelas tantas outras que servem ao Senhor, inclusive admirando, até mesmo elogiando, mas que ainda não começou a fazer parte do seu dia a dia, esse serviço maravilhoso de poder, assim, ser um instrumento do Senhor na vida de tantas pessoas. Quem de fato será que você tem servido, né? Eu ainda gostaria de citar mais um texto no livro de João, o Evangelho de João, João capítulo 15. Depois você pode ler a partir do verso 5 até o 17, eu vou destacar apenas o verso 16, para que você veja o porquê do servir. A palavra do Senhor nos diz assim, olha, não foste vós que me escolheste a mim, palavras do Senhor. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Olha aqui para que foi que o Senhor escolheu a mim e a você. É uma ordem, é um imperativo. Primeiro o Senhor diz assim, ó, não foi você que chegou até a mim não, viu? Fui eu quem te escolhi. O salmista já nos lembra, né? Que o Senhor, Ele contou, Ele contabilizou, Ele preparou todos os nossos dias de vida, por isso você não precisa ficar agoniado, vou morrer, vou viver. Se você vive, viva para Deus. E se você morre, tenha certeza que existia um Filho chamado Jesus Cristo, que veio morrer em seu lugar. E a morte para nós não é o fim. Ai, Cíntia, mas olha, a pandemia tem me amedrontado. Vamos procurar viver cada dia para a glória do Senhor. Olha o que o Senhor nos diz, baseado em João 15,16. Aí ele diz, mas eu vos escolhi e vos designei para que eu e você, querida mulher, vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Quais são os frutos que você tem produzido? O Senhor nos escolheu para que nós pudéssemos ir e dar fruto. Serviço, é através do serviço que vem os frutos. É através do ensino, é através do compartilhar a palavra, é através de uma entrega de Bíblia, é através de uma limpeza que é feita, é através dos sinais de Libras que de repente você pode ter, não é? E aprender ou saber e ser útil no reino de Deus. É através de tantas formas, porque os dons o Senhor nos deu para que nós pudéssemos desenvolvê-los para que o nome dele fosse engrandecido. O que você não pode fazer é ficar aí parada, sem fazer nada, porque o Senhor, se Ele te escolheu, Ele nos diz que nos escolheu para que a gente possa produzir frutos. É assim, através do serviço. Febe já havia entendido isso. Como? Busque através da oração. Senhor, usa-me, conforme nós ouvimos nessa hora, né? Usa-me como um farol para que brilhe bem longe. O Senhor Jesus tem interesse, apesar da nossa pequena vida, em sermos instrumentos do Senhor para a glória do seu excelso nome. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui com Febe é que eu e você precisamos ser servas. Nós não viemos para o mundo para sermos servidos. Isso é coisa de menino na fé. Nós queremos ser mulheres de Deus, mulheres maduras espiritualmente. O serviço que precisar ser feito, eis-me aqui, como disse Isaías, né? Envia-me a mim. É muito fácil a gente utilizar esse texto. Eis-me aqui, envia a outra mulher. Não, querida. Há trabalho certo para você. Observe ao seu redor. Enxergue as necessidades. E que você seja de fato um instrumento do Senhor, no serviço do Senhor. Febe já nos traz essa primeira lição. Febe foi serva e eu e você também precisamos ser servas. Essa é a primeira lição. E a segunda lição, Cíntia, qual é que Febe nos ensina? Facílima. Eu e você já aprendemos, através da vida de Febe, a sermos o quê? Auxiliadoras. Você é uma mulher auxiliadora? Não é? Olha o que é que Paulo diz. Diante de tudo que ele passava na vida de Paulo, ele elogia a Febe e diz, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Que coisa mais linda! Auxiliando a muitos, não apenas a Paulo. A quem você tem auxiliado, querida mulher?
O que você tem feito com todo o conhecimento que você tem tido? Nós temos tido encontro marcado, não é verdade? Todas as quartas-feiras. Eu não tenho dúvidas que o Senhor pode estar inquietando seu coração e você está aprendendo bastante, não é? Agora é hora da ação. Sermos auxiliadoras. Olha aqui o que Paulo fala. No grego clássico, a palavra auxiliar refere-se, sabe a quê? Ao treinador que nos Jogos Olímpicos permanecia ao lado dos atletas para ver se de fato haviam sido corretamente treinados e se estavam aptos para a competição. Auxiliar significa aquele que está pronto para atender sempre que houver necessidade. É esse o papel da auxiliadora. Sempre que houver necessidade, é um soldado pronto para a guerra, não é assim? Dentro da sua casa, no seu trabalho secular, na sua igreja, com a vizinhança, onde o Senhor te colocou. É aí o seu campo missionário. É aí que você vai poder ser um auxiliador idônea. Com seu esposo, com seus filhos, com a sua sogra, com os vizinhos, com os colegas de trabalho. Febe foi uma mulher que entendeu o seu papel. O Senhor Jesus já nos ensina, lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, que nós fomos feitas para sermos auxiliadoras. Que riqueza de função o Senhor nos deu. Você tem sido uma mulher que auxilia a quem, minha querida mulher? Para quem que você de fato tem servido ao Senhor, auxiliando aqui nesta vida? Olha que maravilha. Febe foi protetora ou auxiliadora de muitos, inclusive de mim. Que gigante função Febe teve auxiliando ao apóstolo Paulo. E não apenas ele, mas muitas e muitas outras pessoas. Que tal você parar de reclamar? Que tal você parar de ser um mero ouvinte e começar a praticar? E começar a ser uma mulher que faz diferença na vida do povo brasileiro, aí na sua cidade, aí no seu estado, aí na sua igreja, onde quer que você esteja. Que tal você começar a assumir o seu papel de auxiliadora, daquela que de fato vai poder proteger a muitos, inclusive a grandes homens de Deus, grandes famílias, né? Que muitas vezes estão doando suas vidas em prol do Evangelho. E que você poderia ser também um instrumento de Deus na vida deles, com seu auxílio, naquilo que você sabe fazer. Poder ser útil no reino de Deus, e que muitas vezes você não para pensar, porque está tão entulhada de tantas fascinações desse mundo, que não consegue observar esse auxílio que o Senhor tanto deseja para nós. Febe já havia compreendido. Febe já havia, de fato, entendido essa função que, desde o Gênesis, lá no início da criação, é colocada pelo nosso Deus. Então, veja aqui quantas lições preciosas. Primeiro, Febe nos ensina a ser serva. Segundo, agora, Febe nos ensina a sermos auxiliadoras. E a terceira lição de Febe, fiel. Eu e você precisamos ser mulheres fiéis. Paulo refere-se de fato a Febe como uma mulher fiel, uma mulher dedicada, uma mulher consagrada, uma mulher dedicada à família de Deus, de forma muito específica a Paulo e a todos quantos era daquela igreja dela, a igreja de Cencreia. Era assim que Febe se portava. Certamente, se perguntassem a Paulo: quem é Febe para você? Febe não era uma mulher que dava trabalho para Paulo. Febe não era uma mulher que ficava perdendo tempo com disse-me-disse. Você conhece alguma assim? Febe não era aquela mulher que ficava dizendo: fulano não gosta de mim, por isso que eu não faço nada. Ou então, chegou mais pessoas, agora vão tomar o meu lugar. Ninguém toma o lugar de ninguém, ninguém substitui ninguém. Não é assim? Aqui nós estamos juntas por uma única causa, que é a causa do Mestre, que é Jesus Cristo. Não precisa ficar preocupada com esse tipo de pensamento tão pequeno. Febe era uma mulher admirável, era uma mulher fiel, era irmã de Cristo, não apenas de Paulo, mas de cada uma das pessoas que chegavam ali em sua comunidade. É assim que você tem vivido? Dentro do contexto da nossa igreja, vamos pegar assim, se você é da igreja. Você tem sido uma mãezinha para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, não é? Com algumas instruções necessárias
Tantas vezes os nossos jovens, adolescentes, querem inclusive fazer alguma programação. Ali, olha, você se prontifica a fazer a comidinha para eles, você manda aquele delicioso bolo de chocolate para eles, não é? Você prepara umas canecas de pote de açaí que eles vão amar, dependendo da região, as meninas que estão nos ouvindo aí da região norte, não é que açaí gostoso é o de vocês. Eu já tive o privilégio de poder tomar esse açaí aí, quando eu estive aí em Rondônia, não é verdade? Às vezes a logística, porque eles ainda não dirigem, não é? Você se prontifica a ser a motorista, até a mãe turista, não é? Se assim for a necessidade. E, minhas queridas, as necessidades são gigantes, mas a gente só enxerga as necessidades quando o nosso coração está disposto a servir ao Senhor. E não existe serviço ao Senhor sem servirmos aqueles que de fato são chamados de nosso próximo. Então, assim, peça entendimento ao Senhor para que você consiga, de fato, compreender essas verdades e poder, sim, se tornar uma mulher fiel, uma mulher dedicada, uma mulher que não nega a fé, uma mulher que não negocia os princípios da palavra de Deus. 3 lições básicas e preciosas que a nossa querida Febe deixa para a minha vida e para a sua vida. Primeiro, sermos servas. Assim como Jesus veio para servir e não ser servido. Pare de meninice, amadureça espiritualmente e queira servir. Isso é coisa de mulher madura, mulher, menina na fé que quer ser servida. Segundo, fomos criados pelo próprio Deus, já nos diz Gênesis, para sermos auxiliadoras. É assim o nosso papel, a nossa função, aonde o Senhor nos colocar, começar dentro da nossa casa. Terceiro, precisamos de ser e ver o nosso Brasil com mais mulheres sendo fiéis ao Senhor Jesus, fiéis às Escrituras. E essa fidelidade, ela só pode vir mediante a graça e a misericórdia do nosso bondoso Deus. Nunca nenhuma dessas 3 características e lições, elas serão vindas ou elas terão sentido na nossa vida por méritos próprios, a não ser através de Jesus Cristo. A mensagem de Deus para nós é clara. E eu não sei se você observou, mas nós podemos, através dessas 3 lições, ter uma sigla que nos é muito falada e que nós amamos dentro do nosso meio, da nossa igreja presbiteriana, que é exatamente o cantinho da mulher presbiteriana. A Febe aqui nos ensina com essas 3 lições e formou o nome SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. Nossa SAF já tem 135 anos. E o que é SAF, Cíntia? O que é que as mulheres fazem, se elas fazem parte da SAF? SAF significa S de serviço, A de amor e F de fazer. Eu acho que Febe até fazia parte da SAF na época dela, não é verdade? Porque observa que tem tudo a ver com o que, através da vida de Febe, nós aprendemos e através do nosso contexto, da nossa vida como mulheres presbiterianas também. É para isso que o Senhor nos chama, para servir, para amar e para fazer. Isso é SAF, o lugar da mulher presbiteriana. Se você não conhece ainda a nossa igreja, você é convidado. Certamente perto de você deve ter uma igreja, né, que preza pela palavra de Deus e que tem um lugar para que as mulheres possam crescer espiritualmente, crescer em oração, crescer nesse auxílio mútuo para que o nome do nosso Deus seja engrandecido. E quando eu falo de SAF, que já tem 135 anos, eu aproveito para deixar um abraço especial para todas as mulheres presbiterianas. Por que, Cíntia? Porque nós completamos agora no mês de agosto 161 anos de existência. E isso é uma alegria gigante para o nosso coração. Então, você que é mulher presbiteriana, receba o nosso abraço especial por fazer parte desta história, tão somente pela graça de Deus. E se você ainda não faz parte, você tem um lugar especial também na nossa igreja, não é? São poucas as igrejas no nosso Brasil que têm mais de 1,5 século de história. Somos felizes porque foi através dessa igreja que nós aprendemos a amar e conhecer mais ao Senhor. Pois bem, assim como Febe, né, como mulheres também que amam ao Senhor,
e a Deus, somos chamadas por Ele para amar o seu povo. Devemos sim estar dispostas e prontas para atender sempre que houver necessidade. Esse serviço dedicado e altruísta brilha de maneira intensa nesse mundo sombrio e tão cheio de necessidades. Jesus veio para servir. Eu e você somos chamadas também para servir. Inclusive, minhas queridas, você pode olhar para mim e dizer assim, mas servir por quê, Cíntia? Servir porque nós temos apenas uma vida para servir. Depois disso, nós seremos servidas pelo próprio Mestre. O nosso desejo é que, de fato, eu e você, assim como Febe, possamos, de fato, sermos servas, auxiliadoras e mulheres fiéis. Que Deus em Cristo nos ajude para que nós possamos viver de forma que tenha sentido a nossa vida. E a vida só tem sentido quando nós, de fato, servimos àqueles que o Senhor coloca pertinho de nós. Que Ele em Cristo nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais esse tempo de aprendizado, te agradecer por cada mulher que tem nos ouvido e suplicar que o Senhor faça de cada uma de nós, pela tua graça, Senhor, mulheres de fato que servem, assim como Febe, mulheres que sejam verdadeiramente auxiliadoras e estejam prontas para as necessidades que o Senhor coloca diante dos nossos olhos, e que nós também sejamos encontradas fiéis, fiéis não apenas aos homens, mas principalmente fiéis ao Senhor Jesus. Nos ajuda, pois nós desejamos ser mulheres assim. Esta é a oração que te fazemos nessa hora, em nome de Cristo Jesus. Amém. E agora, já aprendemos mais sobre a mulher da Bíblia, queremos deixar um abraço muito especial para você. Queremos dizer para você que é uma alegria gigante ter cada uma de vocês aí conosco, não é? Temos tido uma audiência aí de muitas mulheres do nosso amado Brasil. Queremos deixar um abraço especial aqui às mulheres do Rio Grande do Sul, que é o estado onde nós estamos já há 12 anos. De forma mais especial ainda às mulheres de Canoas, que é exatamente a cidade onde nós estamos. É aqui, através dessa igreja, que eu venho todas as quartas-feiras fazer essa gravação para que juntas nós possamos aprender. Então, Canoas, mulheres de Canoas, todas vocês recebam o nosso abraço muito especial, viu? Também a nossa amada Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, Cachoeira do Sul, que está ali sempre a Dona Celia, a Silvânia, né? Sapucaia do Sul, Clarice, Tainá, Montenegro, nossa querida Iracema, a Verinha, Rio Grande, nós temos a Mônica, a Tereza, a Heloísa, Charqueadas, a Ângela, a Ana, estão sempre conosco. Caxias do Sul, Emilene, Ivanilde, que Deus continue abençoando vocês. Gravataí, nós temos a Cátia, a Adriana, a Michele, que Deus continue abençoando a vida de vocês e todas as demais queridas daí. Porto Alegre temos a nossa amada Silvana, né, vice-presidente da Sinodal Sul do Brasil, a Marise, tantas outras mulheres que também têm nos acompanhado. São Leopoldo, nós temos ali a Eliane, temos a Sabrina, temos a Claudinha, que Deus continue abençoando vocês, né? Cidade de Novo Hamburgo, temos a André e toda a sua família. Uruguaiano, um abraço especial aí para você, tá, Cleia? Todas as meninas que estão sempre conosco. Lajeado, nós temos também a nossa querida Tati, e a Marcinha, e a Shaina, que Deus continue abençoando vocês, meninas, a Lenita, e tantas outras que o nosso tempo não dá para falar. São Borja, a querida Edi, a Aline, a Solange, que Deus continue abençoando muito a vida de vocês e todas as demais mulheres daí. Cachoeirinha, temos a Daia que cantou aqui hoje, está sempre conosco, né? Isabel, Priscila, Simone, todos são de Cachoeirinha. Deus continue abençoando a Rosane, cada uma de vocês. Nossa querida Luísa também. Farroupilha, temos a Verinha, que está sempre conosco, a Neuza também. Nós temos também várias outras mulheres, também não apenas do Rio Grande do Sul, mas também de São Paulo. E aí vai um abraço especial para a Sandra e a Natália Gaio, que estão sempre também nos acompanhando. Que Deus te abençoe, querida Natália, de forma especial. Lá da Igreja Ebenezer, do reverendo Márcio, e a nossa querida amada Priscila também. Que Deus continue abençoando a vida de vocês.
São José dos Campos, né? Itapé, Vacilene está sempre conosco, junto com suas meninas também. Itapetinga, Santo André, vai um abraço especial aí para a Quênia, né? Ainda de São Paulo temos a nossa querida Rívia, a nossa querida Fernanda, que está sempre conosco também nos acompanhando, a nossa amada amiga Thaís Vasconcelos, que também está sempre conosco, vocês moram no nosso coração. Guarulhos, ainda em São Paulo, nós temos a querida Raquel Iglésia, né? Que está sempre aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor também. E as mulheres cariocas do Rio de Janeiro, olha, que abraço especial para vocês, a região aí de Cabo Frio, Rio das Ostras, né, que sempre nos acompanham, Valéria, Larissa, Rutinha e tantas outras amigas da Andréia que ela compartilha, né? Região dos Lagos, a nossa querida Creuza também, a Lorena, São Pedro das Aldeias, Grajaú, mulheres de Minas Gerais, as mulheres mineiras, Nova Lima, Pirapora, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Também as meninas do Maranhão, Cuiabá, Sergipe, Espírito Santo, Goiás, temos aí a cidade de Santo Antônio do Descoberto, não é? Nosso Deus continue te abençoando, querida, que tem nos acompanhado todas as quartas-feiras. Manaus, nós temos muitas mulheres, umas bem fixas e fiéis aí toda quarta-feira, não é verdade? Jussara, Alessandra, temos mulheres de Cidade Nova, temos de Porto Velho, a Lu, temos também aí de Cacoal, não é? A Cirlei, a Patrícia, sua amiga fiel, Rondônia, de João Pessoa temos muitas mulheres, a Mércia, a Vânia, a Eliane, do presbítero Ronaldo, e tantas outras meninas que também recebem o link, também estão aí nos acompanhando, sintam-se abraçadas por nós. Teresina, nós temos as meninas de Piauí, as meninas de Pissarreira, não é? As esposas dos seminaristas, muitas delas nos ouvem. De Fortaleza, temos também mulheres aí de Fortaleza, do Ceará, temos a Lúcia. Do Rio Grande do Norte, nós temos a Queila, que é uma querida também que está sempre conosco, sempre, sempre aprendendo mais do Senhor. Também temos aqui de Santa Catarina. Santa Catarina, nós temos aqui, ó, cidades de Lebon Regis, Marisa e várias outras meninas ali, não é? A Marlene, querida, presidente da Federação do PROC, e tantas outras, as suas irmãs que estão sempre por ali também. Caçador, temos a Luíse, temos tantas outras meninas ali também. Xanxerê, abraço especial para você, Calef, a Késia, inclusive me encaminharam esses dias, ligaram para mim por conta do meu aniversário, me fizeram até chorar com seus filhos tocando e cantando. Muito obrigada, fiquei bastante emocionada e feliz com o recadinho de vocês. Obrigada por terem lembrado de mim. Itajaí, Praia do Perequê, nossa querida Dulce, Santa Cecília temos a Adriana, Joinville, nossa querida Lucinha, que toca música maravilhosamente bem, não é? Guaramirim, temos a Marinaura. Temos também meninas do Paraná, ainda aqui da nossa região sul. Ibaiti, já demos um abraço especial que a gente sempre deixa aí para a Tânia, nossa vice-sul, né? Temos também a Cida e temos a Zezinha, que é sua fiel companheira que sempre nos ouve. Temos a Ligimar, sintam-se todas as meninas de Rolândia abraçadas por ela. Nossa querida Niraci, também secretária-geral do Trabalho Feminino, receba o nosso abraço. A Luana, que já morou aqui, mas que está aí, né, Luana, aí em Curitiba. Ponta Grossa, a Terezinha, sempre fiel ali, né, Terezinha? Deus te abençoe. Um dia ainda acho que vamos nos conhecer. Temos também a Mariuse, temos as meninas do Maringá, de Fênix, não é? De Carambiú, de Londrina, nossa amada Célia Mara, um abraço especial para você. Agora, pertinho, dia 28 de agosto é o seu aniversário, não é? Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Você é uma mulher assim como Febe, uma mulher digna de ser chamada mulher de Deus. Um grande abraço especial para você. E a minha amada Bahia, meu estado de origem, aí é muita gente. Senhor do Bonfim, todas vocês sintam-se abraçadas, viu? Kátia, Leni, Márcia, são muitas as meninas que estão aí nos escutando.
Ipirá, Leu, está sempre de olho, já convidou outras colegas, outras amigas. Campo Formoso, a minha cidade onde eu morei por muitos e muitos anos, né? A Josa, a Alzeni, a minha própria mãe, Giovana, mas são muitas as mulheres ali da nossa SAF, a Maria José, são muitas, né? A Gisane ali de Petrolina, Gi, um abraço especial para você também. Feira de Santana, Pintadas, né, a terra do meu pai. Muitos são vocês, tem muitas tias, tia Zelinda, tia Desi, tia Vane, a minha própria avó, 91 anos, um abracinho, vó Valté para a senhora. Continue aí, sentadinha no sofá, conhecendo mais das mulheres da Bíblia, não é? Professora Jonice, uma mulher especial na minha vida. Tantas primas também, não é? Que Deus continue abençoando vocês. Itaberaba, Souto Soares, Chapada Diamantina, Salvador, temos muitas mulheres, Maria Lúcia, Thaís, Maria Ribeiro, Vaza do Poço também, já estivemos morando por lá, Bela e tantas outras mulheres, né? Capela do Alto Alegre, lá de Jane, Mirande, Serrolândia, toda a família de Déa, sinta-se abraçada para as outras mulheres, eu também, Thelma, Jacobina, Valéria, Ilmara, Mônica, Lauro de Freitas, aí bem próximo a Salvador, Camaçari, né? Laércia está por aí também, e Abará, enfim, Santarém, Geucilei, Belém do Pará, Socorro, Brasília, Ivana, Verinha, olha, é infinito aqui a nossa lista da mulherada. Nós só podemos agradecer a Deus, porque podemos parar juntinhas no mesmo horário, para aprendermos mais sobre mulheres da Bíblia e também mulheres da Reforma. E segue o nosso abraço, além do nosso amado Brasil, para as nossas queridas do Uruguai, da Holanda e também dos Estados Unidos. Que Deus em Cristo nos ajude. E até a próxima quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir, para aprendermos mais sobre mulheres da Bíblia e mulheres da Reforma. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até lá.